Obrigado por esse tão grande privilégio que temos, de reunidos mais uma vez, poder louvar e engrandecer o Teu santo nome, na certeza da nossa bendita salvação em Cristo Jesus. E apesar, ó Deus, de sermos descoordenados pela Tua palavra, de enxergarmos nossas misérias, confiamos na Tua graça bendita, revelado na pessoa do Teu amado Filho, Senhor Jesus. E por Ele vem a nossa alegria, por Ele vem, ó Deus, a nossa satisfação. E queremos, então, nesta manhã, externá-la através do nosso louvor, da nossa adoração. Ser presente entre nós é minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Assentai-vos, irmãos. Pastor Odias vai chegar à frente. Esse capítulo, vamos ler o 3, de 1 até o 15. Colossenses 3, versículos de 1 até o 15. Quem pode dizer amém? Amém. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também em outro tempo andastes, quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revestivos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual fostes chamados em um só corpo, domine vossos corações e sedes agradecidos. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia. A graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui com os irmãos e louvando a Deus por esse tempo tão abençoado. E esperamos, segundo o Senhor, que Deus continue nos fazendo bênção para esse tempo aqui. E eu me sinto como aquele jogador, o time está perdendo de 5-0, falta 10 minutos para jogar, o técnico chama, diz: vai lá, aquece,
e vai lá dar um jeito nesse negócio. Depois de tantas pregações que nós ouvimos aqui, e podemos afirmar que o céu desceu a nós. Foi ou não foi? Eu e minha esposa, pelo menos eu, né? Eu me senti o mais vagabundo de todos os homens. Eu vi aqueles missionários trabalhando, pastor Joel. E às vezes eu vou lá ajudar a pintar a parede da igreja, chego em casa e digo, estou morto, estou arrebentado. Eu falei para minha esposa, tipo, gente, a gente nem sabe o que é trabalhar para Cristo até ver, né, esses missionários trabalhando de verdade, porque eles estão dando a vida. Nós damos, pelo menos lá na cidade onde eu moro, tranquila. Temos 2 portões lá em casa, um grande entra o carro, outro onde entra as visitas, de vez em quando, né? E nenhum dos dois tem chave, é tudo encostado. É meio casa de mãe Joana, assim. Às vezes a gente vê, tem irmão batendo lá na porta, ô pastor, diga, mais um encosto chegou aí, né? E vivemos assim num lugar, né? Dá para ver pelo meu rosto redondo, tão bem tratado pelo Senhor, né? Tão abençoado. E aí esses missionários vêm para cá, para esse congresso, para acabar com a vida da gente, né? A gente voltar para lá e dizer, Deus me perdoa, porque pensava eu que trabalhava. E o pessoal, o pastor Joel joga no meu time. Falando, né? O pessoal foi fazer um passeio, aí pagou R$10 um passeio e atrasou todo o culto aí. E saímos da igreja, o pessoal lá na igreja gosta de comer, né? Diz que o crente não bebe, não fuma, mas o que come dá risada é um fim de mundo, né? Pastor, vamos lá comer um pastel, vamos lá comer um pastel. Chegando lá, eu, minha esposa, filhos, comemos um pastel. E naquela noite, pastor, eu dei minha oferta, né? Coloquei R$10 de oferta. O nosso cantinho, Penha. Quem conhece Penha em Santa Catarina? Uma minoria. Quer ver agora? Cidade do Beto Carreiro. Ó, tá vendo? Então nós estamos lá em Penha, cidadezinha onde tem o parque lá do Beto Carreiro, 6 quilômetros da igreja, moramos a 2 quilômetros lá desse parque. E eu trouxe aqui, uma foto aqui da fachada aqui da nossa igreja. O lado esquerdo é o templo, inauguramos em 2014 esse templo novo. Tem 11 de comprimento, 11 de largura, 18 metros de comprimento. E foi um milagre isso daí. Começamos a construir sem dinheiro, terminamos sem dinheiro. E o lado direito é o templo antigo, e nós estamos agora reformando. Faltou dinheiro, mas estamos reformando, o projeto está pronto para nós iniciarmos a primeira escola batista bíblica lá na região. Temos pelo menos 6 pedagogos em nossa escola, 2 professores de história com pós-graduação e com pós-graduação em administração escolar, 2 profissionais da educação física e uma irmã agora, recém lá, membro em nossa igreja, que é formada em artes plásticas. E temos uma professora trilingue na igreja. Olha, se esse negócio não for de Deus, eu não sei o que é, né? Então, olhem por nós para que Deus nos dê graça. Éramos para inaugurar a escola esse ano, mas o bombeiro esteve lá e deu lá uma revisão lá e já mandou a gente quebrar um monte de coisa lá. Inclusive, vamos ter que refazer uma escada. Então, mas estamos alegres porque sabemos que Deus sempre supriu e nunca vai nos deixar na mão. Eu trouxe aqui 2 fotos aqui do interior do templo, escolhi as fotos que tinha mais gente na igreja, para não passar vergonha. Para impressionar vocês, né? Só para impressionar vocês. Mas esse é o nosso povo bonito lá de Penha lá. Um outro que destoa, mas a maioria é bonita. E também uma foto de um outro ministério agregado à nossa igreja, que nós temos uma casa de recuperação de alcoólatras e drogados, Associação Terapêutica Cid Caminho Novo.
E, gente, lá o negócio é fantástico. Nós temos 4 famílias em nossa igreja que saíram desse lugar, né, viciados no crack. Quantos aqui conhecem um ex-dependente de crack? Levanta a mão. Gente, é milagre isso. Um deles, por muito tempo, foragido da polícia, foi acusado de um homicídio, viveu na rua, comendo lixo, como a história que vocês veem na televisão, e esse povo para lá. E pensa num povo usado por Deus, para Deus lapidar a nossa vida. É um negócio fantástico. Então, vocês só nos conhecerem um pouquinho, e se você, nas suas orações, lembrar, ore por nós. Tá bom? O desafio do congresso, o cristão bíblico e o caráter, fiquei pensando, né, que tem tanto personagem na Bíblia para nos ensinar a questão do caráter cristão. Fiquei pensando, acho que tem um que o pessoal vai gostar da Bíblia. Até parece, né, que nós devemos imitar. Você já ouviu falar de Jesus? Então pensei, eu digo, bom, Deus tem um propósito na minha vida. E é trabalhoso, eu tenho dado muito trabalho para Deus nessa área, de formar, né, o caráter do Filho em mim. Agora pensa que negócio é esse, irmãos. Do lado de cada gravata, um homem pecador, cheio de tranqueira. Do lado de lá da linha, um Deus totalmente santo. Não é para dar trabalho mesmo? E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele foi esse modelo de caráter que Deus deseja imprimir na minha vida, e não é só na minha, é na sua. E depois nós vamos descobrindo, e eu fiquei tão alegre quando o pastor Josué começou a dizer, olha, eu estou chorando minhas misérias. Eu pensei, eu achei que era o único louco, né, que estava chorando as misérias ainda. E Jesus foi esse modelo. Ainda cremos, né, depois de tantas heresias entrando em nossas igrejas, ainda cremos nas 2 naturezas de Jesus. Jesus Deus e Jesus homem. E esse Jesus homem, creio eu, irmãos, que Deus o Pai usou assim para mostrar essa questão da humanidade. Porque quem somos nós, irmãos? Salvos pela graça de Deus, mas ainda o quê? Pecadores. Essa é a minha diferença de um pecador perdido. Qual é a diferença? Salvação em Cristo Jesus. E Jesus serve para esse modelo, para dizer, olha, você precisa caminhar assim, para você dia a dia, mês a mês, ano a ano, e se tornando cada vez mais parecido com Ele. Paulo falou isso na carta aos Romanos, né? O propósito dele nos chamar é para o quê? Nos fazer o que? Mais parecido com o primogênito, mais parecido com o Filho de Deus. E é uma tarefa difícil, não para Deus, mas para nós irmos cedendo, quebrantando o nosso coração para Deus continuar esse trabalho em nossa vida, que só vai terminar na hora da nossa morte, amém. Eu prefiro no arrebatamento, mas se assim não for, então com esse tema eu vou usar um momento em que o nosso Senhor, ele foi orar. Você já parou para pensar por que Jesus orava? O que você acha? Para ele não pecar? Para Deus o Pai lapidá-lo? O que você acha? Eu creio que cada oração de Jesus está dizendo, olha, vocês precisam fazer assim, ó. Se vocês querem que aconteça algo poderoso, sobrenatural na vida de vocês, um tratamento no pecado de vocês, vocês precisam buscar a presença do Pai. Seja no lugar secreto, seja lá no banheiro da empresa, talvez seja só o lugarzinho que você tem, o horário do café, no carro, só não feche os olhos na hora dessa oração no carro. Mas enfim, mas eu creio que Deus
vem dizendo: olha o que o meu filho, que é Deus, é homem sim, mas Deus tem feito, e vocês precisam fazer. E eu pensei, sabe, irmãos, eu nunca pensei que eu ia vivenciar uma divisão na igreja. E em 2014 nós experimentamos isso lá. Gente, que miséria. Eu digo: eu não quero mais esse negócio para mim, não. Primeira coisa que eu pensei, né? Eu digo: Deus, provavelmente o Senhor permitiu isso daí por causa dos meus pecados. Então esse negócio não é para mim. Eu nunca pensei que uma igreja batista iria se dividir. Quantos aqui já passaram por esse momento? Triste, né, irmãos? Triste. A vontade da gente é pegar um por um, arrebentar de pau, né? E o moço que foi o pivô disso tudo foi um moço que eu levei para Cristo. Talvez esse foi o problema. Discipulei, batizei toda a família. E aí, como que a gente faz quando a gente está vivenciando isso? Abandona tudo, joga fora, vai embora, né? Faz igual os discípulos, volta a pescar, volta a velha profissão, e isso e aquilo. E aí você fica lá se mordendo, a vontade de comer esse povo no feijão. É ou não é? Sim. Por que fazer isso? Para que isso? E você vai lutar. E eu dizia para minha esposa, eu digo: bem, olha, eu preciso ir lá para a igreja sozinho. Fechava a porta da igreja, daí ia para lá dizer: Deus tem misericórdia, Deus tem. E aí eu comecei lá a falar para Deus, citava o nome deles, né? Dizendo: Deus, o fulano. E uma hora Deus falou e disse: para, chora os teus pecados para mim, dele cuido eu, dele cuido eu, deles eu cuido. Não cuidei de vocês até agora, que eu vou continuar cuidando, eu vou abençoar vocês. E eu fiquei pensando em nós, pastores, que vivemos nossas lutas, missionários, e que muitas vezes ficamos sozinhos, não tem com quem chorar. Às vezes não tem gente madura o suficiente para você rasgar o seu coração. Você fica lá no seu cantinho, sofrendo, remoendo. Coitada da esposa, os filhos. Eu tenho um filho que é da área de segurança, trabalha na VEG Motores, está se formando agora em engenharia, e ele dizia para mim: pai, para com isso, para que esse sofrimento? Olha, mãe. Eu não estou aqui contando isso por pedantismo, não, irmãos, mas eu era funcionário da maior universidade de Santa Catarina, tinha carreira, aposentadoria certa, plano de saúde. Pai, volta a trabalhar, pai, vai para lá, para que essa sofrência toda, pai? Mas o Senhor dizia: não, eu te amei para isso. E hoje, irmãos, esse texto aqui sobre essa questão do caráter, não querendo ser egoísta, mas pensando em nós mesmos, eu pensei no meu irmão pastor, nos meus irmãos missionários, porque eu creio que vai chegar um momento que o que vai fazer a diferença é o nosso caráter, é o nosso caráter cristão, é a nossa posição em Cristo, é o nosso posicionamento diante de Deus. Porque aqui embaixo, irmãos, tudo é possível. Porque mesmo tratando com gente salva dentro da igreja, gente que de manhã você é anjo para ela e à noite você é um demônio. E nessas lutas, o que vai fazer a diferença é quando os enfrentamentos chegarem, nós sabemos para onde ir, com quem rasgar o coração, com quem derramar as nossas lágrimas. Sofrimentos. Definição de caráter. Olha, quando está falando com o pastor José Infante, eu digo: olha, o que eu ia pregar aí, vocês já fizeram 50% do meu trabalho, né? Está todo mundo aquecido aqui com caráter, com ética. Só um dos conceitos, né, que se encontra sobre caráter. Um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir, de reagir de um indivíduo, de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza
e coerência de atitudes. Pelo caráter mostramos nossos defeitos e as nossas virtudes. E aí quando nós enfrentamos, e vamos enfrentar, e se você já enfrentou, se prepare que provavelmente você vai ter outros enfrentamentos lá na sua igreja, lá no seu campo missionário. E aí como que nós fazemos? A melhor forma de nós fazermos, irmão, é abandonar tudo. É pegar a nossa profissão, começar a distribuir currículo e trabalhar, se incomoda menos. Mas entendamos que nós temos um chamado, e aquele que tem o chamado, no meio das lutas ele chora, ele isso e aquilo, mas aqui dentro o negócio não para de pegar fogo. Aqui dentro do peito continua queimando, aqui dentro ela continua vivo. O Senhor continua falando, dizendo: vamos, filho. E eu quero trazer aqui esse momento de Jesus no Getsêmani, o lugar da prensa. Ali Jesus, e esse é o meu entendimento nesse texto, Jesus falando para mim hoje, para você: olha, quando você for vivenciar seus enfrentamentos, suas lutas, suas dores, sua agonia e sua aflição, ore, busque a Deus, clame a Deus. E o nosso caráter é que vai determinar isso, a nossa conexão com Deus, onde de fato está a nossa mente, onde de fato está o nosso coração. Porque, irmãos, não é difícil encontrar gente pastoreando suas igrejas e não querer deixar mais o ministério por causa da posição, algumas igrejas por causa da estabilidade do salário e tantas outras coisas, mas a vida dele não é com Deus, o chamado nunca foi feito por Deus, às vezes por causa da necessidade da obra. O cidadão tem um perfil, tem boa oratória, é carismático, mas não foi chamado. E nessas lutas, o que ele faz? Joga a toalha e vai embora. Mas se você tem certeza do seu chamado, se você tem convicção que Deus lhe chamou para missão, para pastorear uma igreja local, para servi-lo, né? Esse caráter que Deus forma em nós nos momentos da luta, o próprio Deus nos chama e diz: vem para mim, que eu vou tratar a tua vida, eu vou cuidar de você. Lucas 22, verso 39, você vai encontrar esse texto também em Mateus 26, Marcos 14. E esse verso 39, ele já começa nos dizendo o que falta muitas vezes para nós nos nossos enfrentamentos. Aquelas ovelhas, né, em nossa igreja, que ficam dando cabeçada no pastor, que está mais para bode do que para ovelha, né? As críticas destrutivas. Até já foi falado aqui, né? Aqueles irmãos ficam sentados lá com uma Bíblia só para achar, né, alguma falha na pregação, nem estão com vontade de aprender nada. Vou para lá para dizer: o pastor falou problema, algumas coisas assim, né? Pastor, o senhor conjugou ali o verbo errado. Sai para lá, o instrumento do capeta, né? Gente, não agrega nada na igreja, só faz volume. O pastor Isaltino Gomes, ele conta a história de um membro que qualquer coisa que acontecia, ele dizia: pastor, eu vou embora. Você não vai, irmão, fica. Aí, pastor, eu vou embora. Não vai, fica. Até que um dia esse membro chegou e disse: pastor, eu vou embora. Ele disse assim: você promete? Irmão, uma coisa que eu vi no irmão, o irmão é muito sem palavra. O irmão fala que vai: irmão, por favor, vai embora. Vai embora. E sabe, irmão, essa questão dessa impressão que Deus faz em nossa vida do caráter de Cristo, porque pastor nem missionário quer perder membro na igreja, né?
Ai, vai perder. Esse final de ano nós perdemos uma família. E o cidadão é mais ou menos isso que eu estou falando para você. E aí eu fui conversar com ele, está todo mundo errado. Ele não. Pastor, olha, eu até estou pensando, eu digo, irmão, está na hora do irmão ir embora da nossa igreja. Não tem mais espaço para o irmão aqui. Pregava em nossa igreja, bom pregador. Digo, o irmão não tem mais espaço aqui. Nossa igreja, o irmão é muito santo para viver no nosso meio. Deixa, né? Deixa eu ficar um pouco mais santo. Quem sabe eu te chamo de volta. E é mesmo? É, sim, o irmão pode ir embora. E ele foi. Agora descobri que está indo numa igreja pentecostal. Ó, que livramento, gente. E às vezes nós ficamos pensando, né? Ai, tinha 80, agora tem 70, agora tem 60. Será que é assim que Deus vê a igreja dele? Nós vemos, né? Orgulho nosso. Verso 39 diz, e saindo foi como costumava. Olha só aqui, era costume do Senhor buscar o Pai, buscar em oração. E ele diz, como costumava, ele foi lá para o Monte das Oliveiras e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai, para que não entreis em tentação. Irmãos, daqui a pouco o Senhor está indo para a cruz. E eu creio que o Senhor estava falando justamente isso para nós. Vocês vão continuar a minha tarefa. E a tarefa é árdua. E o que destrói a sua vida e o que destrói a minha vida ministerial, a nossa vida missionária, até mesmo dentro do nosso lar, não é a falta de dinheiro, não é porque não temos dinheiro para comprar um terno novo, não é a queda do cabelo, mas o pecado. Só ele tem o poder de destruir a nossa vida, roubar a nossa autoridade, tirar a capacitação do céu, a unção de Deus sobre as nossas vidas. É o pecado. E o Senhor disse, olha, você quer resistir, porque tentados todos seremos. Quem sabe você já foi nessa manhã, quem sabe foi até tentado ficar dormindo. E ele disse, orai, é um imperativo, ore sempre, continue orando, não pare, orai para que não entreis em tentação. E ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, 20, 30 metros. Eu não entendi por que o Senhor se apartou, não sei se era para os discípulos não atrapalharem a oração dele, ou porque chegou o momento de ele ficar a sós, porque ele ia rasgar o coração diante do Pai. Ele transpirou. Isso daqui não foi milagre, irmão, isso aqui foi algo natural, esse suor, um fenômeno raro, em extrema aflição, angústia, chamado hemaditrose. Pesquisa aí, uma extrema aflição, angústia, os poros dilatam e você começa a transpirar sangue. Dá para entender qual foi essa aflição aqui? E aí o texto nos diz que ele se apartou e ele pôs-se de joelho e orava, e dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lá no Evangelho, se não me engano, de Marcos, ele vai dizer, Senhor, o Senhor tem todo o poder, se o Senhor quiser, para o Senhor me fazer livrar desse tempo agora do cálice. Que cálice era esse? Daí, a primeira vez na história, a Trindade se separou. Ele disse, porque o Senhor me abandonou, Deus? Se nós pudéssemos ouvir a voz de Deus, Ele ia dizer, olha, você nesse momento está levando todo o pecado. Daqui a pouco nós vamos voltar em comunhão, mas nesse momento, você vai ser oferta pelo pecado. E ele disse, Pai, se o Senhor quiser, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação.
Amém, irmãos? Amém. Pai, louvado seja o nome do Senhor, por nossa vida, por todas as tuas bênçãos, por esse tempo, Pai, muito, mas muito precioso que o Senhor tem dado a cada um de nós. Um renovo, Pai, desafios, mais do que tudo, Pai, fomos desafiados, Pai, a continuar, a lutar, Pai, por uma vida santa, uma vida que possa ser mais útil nas tuas bondosas e poderosas mãos. Que teu Espírito nessa manhã, Pai, venha trazer a cada um de nós a liberdade e a capacidade, Deus, de entender a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. 3 lições sobre o Getsemane, a oração. Lições sobre companheiros de oração. Primeiro, nós precisamos de companheiros de oração por causa das horas difíceis. Há momentos em nossa vida que literalmente nós adoecemos na alma e muitas vezes adoecemos fisicamente. E nós precisamos de alguém para orar por e conosco. Precisamos de alguém. Irmãos, nós temos um casal lá em nossa igreja. É um casal completamente conectado com o céu. É um negócio fantástico. Eu estou lá na igreja, de repente aquele casal chega perto de mim, eles olham para mim e dizem: pastor, nós estamos orando pelo Senhor. Fica firme. Eu sei que o Senhor está precisando. Essa irmã chamou a minha esposa lá no cantinho e orou com a minha esposa chegou lá de boca aberta, os olhos bugalhados, disse assim: Deus já agiu hoje de manhã. Ela orou e na oração ela disse: olha, e isso, Deus, a tua filha, isso. E ela disse: era isso que eu precisava. Eu sei, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para o lado e dizemos: quem pode orar conosco? Quem deve? Talvez não tenha ninguém na sua igreja, mas alguém mais próximo. Martinho Lutero conta a história que muitas vezes Martinho Lutero ligava seus amigos pastores e dizia: venham aqui, orem comigo, que a minha alma queima como no inferno. Eu já estou há mais de 6 dias sem conseguir orar. Tal é a aflição, tal é a opressão. Então esse texto, irmãos, ele nos ensina que nós precisamos de companheiros de oração. Precisamos de gente para caminhar conosco nesses tempos de luta, de aflição, para nós não retornarmos. Por quê? Nunca somos sempre fortes. Eu não sei você, já aconteceu comigo. Domingo à tarde, sabe aquele domingo à tarde, né? Você vai lá, toma um banho, passa uma água de cheiro, negócio, ajeita bem a roupa, né? Dá uma enfeitada, estou indo para o culto. Quantas vezes eu saí de casa e disse: Deus, aqui está tua palavra, um esboço preparado, mas o que o Senhor vai fazer eu não sei, porque eu não sei. Eu estou moído, eu estou quebrado, eu estou doente da alma. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para eles? Tem gente que vai para a igreja olhando para o pastor, para o missionário e dizendo assim: hoje Deus vai falar comigo. E do lado de cá o pastor diz: Deus, fala mesmo com eles, porque eu... Domingo à tarde, nos preparando para a igreja. Minha esposa olhava para mim, acho que ela nem me via, eu estava tão transparente, de secura de alma, de tanta luta. E eu, em casa orei, orei, na igreja orei, e aí a hora que fui pregar, eu falei: Deus, naquele dia Deus me ensinou: filho, na verdade nunca foi você, sempre fui eu. Mas naquele dia, 4 pessoas entregaram a vida para Cristo. E eu saí de lá dizendo: Deus, que graça é essa? Que misericórdia é essa? Porque quando somos fracos,
Interessante, essas vidas que decidiram por Cristo nesse dia, depois acabaram indo embora da igreja. Esse ano eles voltaram. Esse ano eu estou discipulando eles. E esse ano, pela graça de Deus, vão se tornar membros lá em nossa igreja. Nós precisamos de companheiros de oração por causa das horas difíceis. Nós precisamos de companheiros de oração por causa dos nossos sentimentos abalados. Olha aqui, olha para o nosso Senhor. Medo, angústia, aflição, solidão. Esse povo comeu o pão da multiplicação. Esse povo comeu peixe, viu o Senhor fazer milagre. Agora na hora da oração, o que eles foram fazer? Dormir. E o Senhor, nessa extrema angústia, aflição, um misto de emoções, sabe o que ele diz? Orem, orem, clame a Deus, busquem gente. Agora, irmãos, presta atenção. Busca gente para orar com você, que você sabe que anda com Deus. Irmão, conta para mim o que está acontecendo, que eu quero orar. Cheio de Espírito Santo de orelha na igreja, né? Cuidado, irmão, com quem você abre o coração. Irmãos, eu preciso correr aqui, que o 5 minutos. Alguém pode arrebatar o pastor aqui na frente? Segundo, fortalecimento para enfrentar as tentações. Aqui no Getsemane, Jesus diz: quando você estiver enfrentando suas aflições, suas angústias, ore, porque vem uma força, vem poder do céu para a sua vida. Por quê, irmãos? Primeiro, a carne que é fraca, ela sempre estará inclinada, o quê? A queda na hora da tentação. Por isso Jesus diz o quê? Ore. Pastor Philip Allen, não sei quantos conheceram, ele dizia assim: irmãos, eu resisto tudo em minha vida, menos uma tentação. Jesus está falando que na hora da tentação é para nós entrarmos em conexão com o céu, porque a carne o quê? E é fraca. Você já experimentou que é fraca? Muito fraca mesmo, mas bem fraca. O pastor José falou muito sobre isso, né? Não confie em você. Segundo, irmãos, a carne que é fraca não se dispõe a orar. A carne não tem disposição para orar. Qual é a disposição da carne? Dormir, descansar. Mas nem nossa fraqueza, Jesus diz aqui, olha, prostre o seu joelho e você vai conseguir dominar a carne. E quando Jesus fez esse alerta, ele sabia de nossa fraqueza diante da tentação e do pecado. Phillips Brooks, ele diz: orem para ser homens e mulheres mais fortes, não orem para que suas incumbências sejam à altura do seu poder, mas orem por poder suficiente para as suas incumbências. Irmãos, nós precisamos de companheiros de oração. Jesus nos ensinou, nós precisamos de fortalecimento na hora das tentações, das lutas, das angústias, das aflições, né? Não precisamos chegar ao momento de transpirarmos gotas de sangue. Podemos ir à presença de Deus antes disso chegar à nossa vida. E em último lugar, irmãos, sobre entregar-se à vontade de Deus. Acho que aqui o negócio fica mais complicado, porque aqui precisa coragem para você orar e dizer: Deus, faz a tua vontade na minha vida. Porque isso não é fácil, irmãos. Fazer a vontade de Deus. Se alguém aqui tem facilidade em fazer a vontade de Deus, que a sua carne não milita contra isso, depois do culto, se você quiser me ajudar, gostaria de fazer uma transfusão de sangue com você. Por 3 vezes lá no Evangelho de Mateus, Jesus disse: passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. 2 lições para encerrar aqui, irmãos. Primeiro,
quando esse tipo de oração é feita com sinceridade, de onde vem essa palavra sinceridade? Sincera. Já tinha picareta, né? Desde o passado. Eles fabricavam vasos, colocavam os vasos secarem no sol, e aí alguns trincavam. E aí eles pegavam uma cera transparente, passavam, né? Era para carregar líquidos, cereais, e eles colocavam lá. Aí aparecia lá, né? Alguém assim, pão duro, ia para a mulher comprar uns vasos, aí tinha lá 3 por 10. Aí a mulher dizia, porque eu nunca vi, eu falo para minha esposa, que coisa triste a gente ser pobre. Ela diz assim, eu queria comprar um sapato. Eu digo, então vamos lá. Quando chegou lá, ela olha assim, olha aquele ali que lindo, 500 reais. O olho do pobre é assim. Ele não olha assim aquele sapato lá, 2 por 50. E aí vai lá, leva 3 vasos daqueles por 10 reais. Meu marido falou, olha bem, comprei 3 vasos para você. Aí chegava em casa e ia colocar água, daqui a pouco começava a vazar. Quem conhecia essa picaretagem, pegava a boca do vaso, virava para o sol. A luz do sol entrava no vaso e mostrava onde estava remendado com... É de onde vem a palavra sincero ou sincera. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Eu posso chegar aqui com uma boa oratória, um bom esboço de mensagem, algumas histórias, ilustrações, e eu tenho a capacidade de chorar e fazer você chorar. Mas tem só um momento na vida do cristão que não adianta querer viver de aparência, que é a oração. Ou lá nós rasgamos o coração, Ele nos ouve e nos responde, ou nós estamos perdendo o nosso tempo. Quando eu contei um pouco das lutas ministeriais, que para muitos aqui não são novidades, e eu comecei a buscar Deus em oração em função das coisas, e cada vez que eu ia orar para Deus, dizendo, Deus, olha o que está acontecendo, Ele fala, para, acerta a tua vida comigo. Porque, irmãos, Deus nunca prometeu que a Petrobras nunca iria falir. Prometeu? Deus nunca prometeu que a empresa não sei aonde nunca ia falir. Nunca prometeu, mas Ele disse uma coisa, que a igreja dele seria vitoriosa. Amém. Nós estamos numa organização, numa instituição, você chame como você quiser, mas nós estamos num lugar e servindo a um Deus que já disse que nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Nós não estamos servindo uma causa humana, porque um dia Deus vai trazer justiça sobre a face dessa terra, e que Deus vai acabar com toda essa maldade, tudo isso que nós estamos vivendo, vivenciando. Mas hoje o Senhor, Ele está falando para nós, mais um pouquinho de tempo, suportem, aguentem firmes, mais um pouquinho de tempo, e tudo isso um dia vai acabar. E por isso, venham para a minha presença, rasguem o coração, e olha aqui o nosso Senhor, tudo isso sozinho, em aflição, desejo de desistir, e muitas vezes, irmãos, mesmo que exija sacrifício, mas se você rasgar o seu coração para Deus, principalmente com relação aos seus pecados, não aos pecados daqueles que estão lá na igreja, lá no seu campo missionário, olha aí o que diz 22:43, apareceu-lhe um anjo do céu que o quê? Fortalecia. Vem fortalecimento do céu quando nós nos entregamos à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Se nós quisermos experimentar esse poder do céu para curar tanto a alma, o espírito e o nosso corpo, nós temos que ser sinceros diante de Deus, rasgando o nosso coração. Buscar a vontade de Deus, irmãos, traz esgotamento à nossa humanidade.
Do lado de cada linha, um homem pecador. Põe pecador nisso. Pergunto para minha esposa. E nós precisamos que do céu o Senhor venha nos fortalecer. Mas isso aqui parece tudo simples, irmãos. Mas isso aqui depende do nosso caráter. Nós precisamos permitir que o Senhor continue aquela obra que um dia que Ele começou, prometeu concluir até o dia final, para continuar nos limpando, nos purificando, nos levando para mais perto dEle, fazendo, né, o nosso coração entender que quando a temperatura aumentar, nós corremos para perto do Senhor. Amém? Pastor?